Colegas, como vocês tratam uma mordida cruzada com lineadores? Vou mostrar agora várias dicas de ouro em um planejamento virtual que estou fazendo agora para um colega de um caso desafiador. Uma maloclusão de classe 2 subdivisão, mordida profunda e mordida cruzada posterior. Então sejam bem-vindos ao nosso canal Leneflix. Se você quiser ajudar o nosso canal, curta o vídeo, compartilha para outros colegas e se inscreva aqui no canal. Assim vocês não perderão os conteúdos que estou preparando para vocês. Então, vamos começar. Roda a vinheta. Então, pessoal, vamos lá. Esse é o nosso setup ortodôntico que a gente está planejando. Então, aqui a gente observa uma classe C2 completa do lado esquerdo do paciente, mordida profunda, linha média desviada, aqui uma mordida cruzada posterior. Joia. Nós vamos ver como é que está, né, esse estagiamento, fazer algumas alterações aqui nos attachments, dentro da lógica e das movimentações, e depois a gente foca, se necessário, em estar alterando algo em relação ao estagiamento, né, escrevendo para o técnico. Então, o que a gente está fazendo aqui? Eu enviei a prescrição e o CleanCheck veio dessa maneira, certo? Então, no lado direito, praticamente é alinhar, nivelar, né, expandir e contrair o arco inferior, certo? E a gente nota que temos recortes nos molares inferiores. Por quê? Porque a gente está movimentando no sentido de descruzar o posterior num movimento puro, né? A gente só está fazendo um movimento de lingualização dos dentes inferiores e vestibularização dos dentes superiores. Então esse movimento é um movimento puro. Então é necessário a gente ter como mecânica auxiliar um elástico cruzado, certo? Desde o início aí do tratamento. Claro que a gente vai avaliando, né, com o passar do tempo, a necessidade de interromper ou até mesmo aumentar a força desses elásticos, certo? Então aqui está planejado 2 elásticos, 1/8. Lado esquerdo, pessoal, aqui, como é que a gente está corrigindo essa classe 2? Basicamente com distalização sequenciada, né? Primeiro a gente distaliza o segundo molar, depois o primeiro molar e assim por diante. A mordida ali naquela região posterior também está cruzada. Então a gente nota que desde o início do tratamento a gente está fazendo a distalização sequenciada. E o molar inferior está lingualizando, distal in, com movimento distal in. Ó, beleza. E na segunda metade a retração anterior, né, com intrusão ao mesmo tempo. Beleza, vamos então modificar, né, alguns detalhes aqui dentro dessa lógica e vamos prosseguindo então nosso planejamento. Beleza, pessoal. Então, algumas observações. Eu não vou precisar de elástico de classe 2 desse lado, né, porque a gente tem uma oclusão de classe 1, tanto no canino superior que inferior, quanto nos molares. Então, o nosso problema maior aqui é a mordida cruzada posterior. E aqui do lado esquerdo, a gente observa que a gente vai precisar usar muito elástico, certo? Só que esse attachment aqui desse canino, de controle de raiz, é um bom attachment, né, para esse movimento, né, de distalização que a gente está fazendo. Ele evita movimento de inclinação médio-distal de raiz, mas ele não promove uma retenção satisfatória quando se trata de a gente apoiar um elástico, né, para corrigir uma classe 2. Então a gente pode perder o tracking, o encaixe do alinhador. Então eu vou tirar esse attachment apenas por esse motivo. Porque eu vou precisar de mais retenção
nesse canino. Vou colocar ali um attachment convencional, vertical, de 4 milímetros. Porque a gente vai ter que usar muito elástico apoiando nesse canino, certo? Então, tá aí, o attachment convencional vertical. Joia, pessoal. Vocês concordam que esse molar inferior, ele está girado, né, para fora da arcada? Ou seja, o alinhador vai fazer com que aquele dente, né, lingualize, né, no movimento de distal in. É um movimento desafiador, principalmente quando a gente não tem um dente adjacente, né, naquela região posterior. Então, vamos colocar esse recorte para botão na região ali mesial daquele dente. Vamos colocar um attachment na região distal. Para quê? Para quê? Para o paciente usar um elástico de classe 2 aqui, mas é importante ir observando durante o tratamento se está influenciando, né, de alguma forma, a não correção daquele giro, daquele molar. Porque esse elástico pode acabar atrapalhando. O elástico está influenciando diretamente na movimentação daquele primeiro molar inferior. A minha recomendação vai ser instalar um mini implante na região posterior desse primeiro molar inferior, né, numa região que o paciente consiga colocar, né, o elástico e também a gente poder, às vezes, utilizar esse mesmo mini implante para ajudar a rotação daquele molar, certo? A gente cola um botãozinho aqui e passa um elásticozinho junto ao mini implante. Então, o mini implante naquela região vai ser muito importante, se necessário. Então, é muito importante a gente, né, estar ciente, né, das opções aqui durante o tratamento ortodôntico. Esse attachment nesse segundo molar superior, eu vou trocar, vou colocar ele mais no centro da coroa. A gente tem uma retenção mais uniforme naquele dente. É um dente que a anatomia também não está ajudando tanto. Mas enfim, tá aí. Joia? Então, do lado esquerdo está bem definido, né? Todos os attachments que estão aí são attachments que vão me auxiliar aí, auxiliar o nosso colega no tratamento. Attachment otimizado de controle de raiz, attachment otimizado de retenção, attachment otimizado multiplano. Esse aqui é otimizado de retenção para melhorar a mordida profunda, ou seja, para a gente conseguir intruir os dentes inferiores. E o lado direito, pessoal, nós vamos manter, nós não vamos alterar nada, tá? Em termos de attachment. Então, claro que a gente pode mexer, né, em algumas posições dos dentes, melhorar um pouco aqui a inclinação desses press. Eu gosto de fazer essas pequenas modificações por último, quando o clean check está praticamente pronto. Aí eu me preocupo com esses detalhes. Então aqui a gente observa que o paciente tem uma mordida profunda, né, severa, e a gente intruiu os dentes superiores e inferiores. Vamos melhorar um pouquinho também a posição desses dentes inferiores. E praticamente eles estão da mesma altura, né, dos caninos. O ideal aqui, pessoal, é a gente, antes de movimentar, né, os dentes, estar sempre comparando com, com radiografia panorâmica, para a gente não dar tiro no escuro. A gente vê a inclinação mesodistal de raiz. Então aqui a gente observa que a mordida aberta aumentou, mas é uma sobrecorreção, tá? E em mordida profunda, eu gosto de sobrecorrigir, tá? Quase que sempre. A gente tem um attachment aqui na região palatina dos caninos, vou remover, não tem necessidade, porque o paciente não tem overjet, então vai ter toque nos bite ramps desde o início. Mas depois eu vou passar para vocês uma dica valiosa, que nós vamos ter que tirar esses bite ramps em um determinado momento. Melhorar um pouquinho só a posição daqueles caninos. Mas, Márcio, o clean check não tá bonito não, tá feio. A mordida aberta, tá esquisito. É importante a gente sobrecorrigir essa intrusão, pessoal. Então, às vezes, a gente não vai ter uma guia canina aqui, né? Capa de livro, nem aqui.
um trespasse anterior ideal, tá? Mas na boca a gente não vai visualizar dessa forma. Então no clean check, né, no setup, é interessante a gente sobrecorrigir. E claro que a gente vai avaliando clinicamente essas mudanças, essas alterações. Joia? E dentes que têm muitos desgastes, né, nas incisais, também a gente tem que deixar, né, um pouco sobrecorrigido para o paciente depois reabilitar. Beleza? Então, vamos clicar aqui no Live Update para a gente ver como que esse Clean Check vai retornar para nós. Vocês estão vendo, pessoal, que tem dois recortes para botões aqui no primeiro e no segundo molar, né, no 26 e no 27. Nós vamos ter que tirar. Por quê? Porque não faz sentido eu ter aqueles botões ali na região palatina, sendo que nós estamos fazendo muita distalização sequenciada. Se a gente colocar botão ali, né, ou seja, com aqueles recortes, a gente vai perder abraçamento do plástico. Então a gente pede a previsibilidade para movimentar aquele dente no sentido distal. Joia, pessoal? Então, o CleanCheck já retornou para nós. Então todas as alterações que a gente fez tá aqui, né, no setup. Beleza, perfeito. E nós vamos ver como é que tá ali a sequência desses movimentos. Então aqui no início, né, a gente já observa a partir do estágio 1, a gente observa a presença dos bite ramps. E os bite ramps são importantes, né, nesse caso, porque a gente está intruindo os dentes inferiores, corrigindo a curva de Spee, extruindo dentes posteriores. E nesse primeiro momento, ó, a gente não está intruindo os dentes superiores. Ou seja, a gente está basicamente intruindo só os inferiores anteriores. Então, os bite ramps, eles atrapalham no movimento de intrusão dos dentes superiores anteriores. Então, vamos ver a partir de qual estágio a gente começa a intrusão superior. Ó. Então, a partir do estágio ali, 28, 29, 30, a gente já começa uma intrusão superior. Ó, vestibularização, para depois a gente conseguir a intrusão junto com a retração, ou seja, intrusão relativa, é bom a gente não ter os bite ramps ali. Então, eu vou pedir para o técnico para ele remover para nós os bite ramps a partir do estágio 30, beleza? Então, isso também é uma dica muito importante, tá? Porque os bite ramps a partir do estágio 30, os bite ramps não serão bem-vindos, tá? Mas até o estágio 30, sim, tá? Porque vai auxiliar a gente a corrigir a curva de Spee, a intrusão dos dentes inferiores, né? Devido ao contato prematuro que os bite ramps causam. E até então a gente não vai ter grandes movimentos naquela região anterior superior. Então aqui a gente está intruindo e retraindo. Isso é mais previsível. Beleza? Vamos checar aqui os contatos oclusais. Beleza? Está sobrecorrigido. Bom, pessoal, então aqui está, né, o nosso setup atualizado. Total de 53 estágios. Beleza. Lembrando então que no lado direito, iniciar com o elástico cruzado desde o início e vai avaliando. Vamos abrir aqui o painel estágios, para a gente observar, né, esse movimento sequenciado aqui. Ó. Então, o que a gente está observando, que o Smart Stage trouxe para nós um movimento de distalização sequenciado de 50%. Pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem escrever aí no chat, tá? Que eu faço questão de tirar essas dúvidas de vocês. Beleza? Que geralmente pode surgir algumas, né? Principalmente em casos aí desafiadores. Antes de aprovar, né, eu sempre revejo, né, nesses detalhes para a gente ter um clean check mais redondo. Mesmo a gente sabendo que muito provavelmente a gente vai ter a necessidade de adicionais. Beleza? Então é isso, pessoal. Espero que todos tenham gostado aí de algumas dicas que passei para vocês. De um caso também bastante desafiador e que faz parte da nossa rotina, né? A gente trata todos os casos com alinhadores hoje e também presto consultoria para todos os colegas aí que necessitam desses auxílios, tá? Qualquer dúvida, podem também me chamar lá no meu Instagram, @marcioabdala, que é outro canal também de comunicação que a gente pode estar tirando dúvida, enfim. Uma rede social talvez até mais próxima, ok? Mas fiquem à vontade
para sanar qualquer dúvida aqui no chat. Então, aproveitando, curte o vídeo, compartilha com seus colegas, e se inscreva aqui no nosso canal, que vocês vão estar nos auxiliando aí a chegar, né, para mais ortodontistas, a estar ajudando mais colegas nos seus setups. Beleza? Então, até breve. Um abraço a todos.